Fala galera que assiste meu canal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, o Ruivo. Neste canal você encontra um pouquinho sobre arte, sobre educação e sobre cristianismo, né? Que é o que a gente mais está falando ultimamente, porque é isso que eu gosto de falar. Então, se você quer discutir, quer refletir um pouquinho e realmente mudar um pouco a cabeça e entender algumas coisas, né? Dentro do ponto de visão da Bíblia, obviamente, né? Eu trago tudo aquilo que a gente fala aqui é uma visão cristã, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Eu falo um pouquinho também sobre como que a arte acaba, o cristianismo acaba encontrando a minha arte dentro de tudo aquilo que eu produzo, daquilo que eu faço como artista de maneira profissional também, né? Mas vamos lá. Hoje o tema do vídeo você já deve ter visto aí pelo título e pela thumbnail. Então, é Deus não te abandona, né? Deus não te abandonou e volte ao primeiro amor. E para isso a gente vai ao versículo clássico. E depois eu explico um pouquinho sobre isso, né? Então, para quem não sabe qual que é o versículo clássico, está lá em Apocalipse, né? Quando João tem a revelação lá na ilha de Patmos, e ele escreve as cartas às igrejas, né? Então, a igreja de Éfeso recebe a seguinte carta, está em Apocalipse 2, eu vou ler do 1 ao 7. Ele vai falar assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, por que eu usei esse versículo e por que eu quero falar sobre este tema? Esse tema é um tema que, volta e meia, Deus ele fala comigo, fala ao meu coração sobre, sobre realmente ao voltar ao primeiro amor, né? O que é esse primeiro amor que a gente tanto fala, então? Este é um momento na nossa vida, né, de todo cristão que realmente é um momento chave onde Jesus encontra a gente tem um encontro com Jesus e a gente começa a ter o nosso primeiro amor, né, digamos assim. E por que eu falei que é um tema que Deus sempre fala, trata no meu coração isso? Porque, para quem não sabe, para quem não assistiu o meu vídeo ali, eu conto um pouquinho da minha história, eu cresci na igreja, né? E esse crescer na igreja é muito perigoso, ao mesmo tempo que é muito bom ter ouvido a palavra de Deus desde os meus 2 anos de idade, eu carrego isso comigo. Existe um perigo dentro dessas pessoas que crescem na igreja, porque elas começam a fazer a obra do primeiro amor, e começam a fazer aquilo, começam a praticar. No meu caso, obviamente, eu sempre vou trazer isso pro meu caso pessoal, né? Cada um tem a sua vida. Mas em algum momento eu acabei saindo daquilo, né? Onde eu realmente deixei de praticar as boas obras lá do primeiro amor. E isso foi antes de eu sair da igreja. Isso foi realmente um momento onde eu vi que eu não tinha mais vontade de fazer aquilo, né? Eu não estava mais com vontade de falar sobre Jesus, de me relacionar com Jesus. E quando eu voltei para a igreja, então eu estou vivendo novamente esse primeiro amor, e é um tema que Deus ele tem tratado no meu coração todo dia. E nessa última semana eu ouvi sobre esse tema durante algumas vezes em pregações, em versículo, em podcasts que eu gosto de escutar. E eu falei, por que não falar sobre isso então, né? Então Deus ele pediu para realmente estar compartilhando isso com vocês sobre essa questão do primeiro amor. E quando João escreve, então, Apocalipse, escreve essa carta a Éfeso, o que Jesus está falando aqui, na verdade, né? Ele está falando assim, cara, eu sei que vocês estão praticando boas obras, eu sei que vocês estão fazendo tudo certinho, eu sei que vocês estão comigo, estamos juntos sempre, mas tem uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. O que é isso? Então vocês deixaram de praticar essas boas obras, vocês estão fazendo por fazer. Então vocês estão fazendo assim, tô tocando no louvor por tocar, eu tô pregando por pregar, eu tô fazendo de qualquer jeito, tô fazendo de qualquer coisa, e não é bem assim que Deus quer, não é isso que Jesus pediu pra gente fazer. Ele falou assim, cara, volte ao primeiro amor, né? Então você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras
as obras que praticava no princípio. Por que isso? Porque aquele fogo, aquela vontade, aquela paixão de falar sobre Jesus, ela precisa estar acesa o tempo todo, né? E quando a gente fala assim, perdi meu primeiro amor, o que que é esse perdeu meu primeiro amor? Cara, é uma fase de relacionamento, acho que é onde todo mundo passa por essa fase de relacionamento, na vida pessoal, né? De cada um, do relacionamento amoroso mesmo, e eu trago isso para a relação de Deus, que é o quê? Tipo, ali no começo do relacionamento é tudo amor, fluindo, paixão, nossa, leva flores, leva chocolate, faz um monte de coisa. E em algum momento, geralmente nos relacionamentos, o que acontece? Começa a esfriar, né? Começa, tipo, virou normal. Tipo, é normal encontrar minha mulher, a gente dá uns beijinhos, a gente fala eu te amo. Mas não é mais aquela paixão, aquele negócio, tipo, grande, sabe? Então isso é uma coisa que a gente precisa cuidar com o relacionamento com Deus também. Porque quando a gente encontra o nosso primeiro amor com Deus, a gente começa a falar, cara, Jesus, 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 o tempo todo a gente tá aquela paixão, aquela chama tá acesa. E de repente a gente, Deus no céu, eu aqui na terra, é nós, estamos juntos, Deus, o Senhor sabe que eu existo, né? Eu sei que o Senhor existe. Mas a gente deixa de falar com Ele de uma forma que a gente precisa realmente estar cuidando o tempo todo, que é ter um relacionamento com Deus, né? E por isso que eu falei que, para mim, é uma coisa muito perigosa essa questão da igreja, e hoje, com um pouco mais de idade, um pouco mais de maturidade espiritual, eu consigo entender isso, porque eu conhecia Jesus. Eu sabia que ele estava lá, mas eu não tinha um relacionamento mais com ele. Né? Então eu lembro que quando a gente saía para os retiros, a gente ministrava, a gente fazia um monte de coisa, cara, aquilo lá me pirava meu coração, falava assim, cara, e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E chegou um momento que eu estava fazendo isso ainda, eu ia para retiro, eu ministrava em vigílias e um monte de coisa, mas cara, não era mais a mesma coisa. Então eu ainda estava na igreja, mas a chama do meu primeiro amor já tinha apagado. Então o que que Deus está falando pra gente aqui? O que que Jesus está falando pra gente? Cara, volta ao primeiro amor, né? Se arrependa, lembre-se de onde você caiu. Então, por quê? Por que lembrar de onde caiu? Porque, cara, foi o momento que eu parei de ter essa chama acesa no meu coração, que eu parei de falar de Jesus para as pessoas, que eu parei de me relacionar com Jesus. Porque, por que a gente vai falar de Jesus para as outras pessoas? Porque a gente precisa ter uma relação com Ele. Cara, é aquela parada assim de tipo, sabe quando você está vivendo uma coisa muito massa e você quer compartilhar isso com todo mundo? É a mesma coisa com Jesus. Né? Então, como é que você vai falar de Jesus se você não tem um relacionamento com Ele? É claro que você vai perder o primeiro amor nesse sentido, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo recente na minha vida, onde as pessoas falam assim, Lucas, para de falar tanto da parte, para de falar do relacionamento. Cara, mas é porque eu estou vivendo isso. É o meu relacionamento. E a mesma coisa com Jesus agora, neste momento, quando eu voltei para Jesus, eu falei assim, cara, Jesus ele transforma, Jesus ele restaura coisas que eu tinha deixado para trás, coisas que eu tinha desistido. Eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais ter um casamento, eu não quero mais ter uma família, eu quero só, sabe, vou viver a minha vida. E Deus restaura sonhos, Deus restaura coisas que ele fala assim, cara, não é esse o plano que eu quero para você, o plano é esse, mas volta ao primeiro amor. Então, eu estou vivendo esse momento de viver ao primeiro amor, de realmente falar assim, cara, Jesus é top, Jesus é, sabe, tipo, viver uma vida com ele, viver uma vida que realmente vale a pena, é viver uma vida para Cristo. Né? Então, por isso que Paulo também ele vai falar, então, morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. É ao contrário, mas vocês entenderam. Então é sobre isso, é sobre viver uma vida para Jesus, é viver uma vida entregue, onde o primeiro amor ele esteja aceso ali o tempo todo, né? A chama do primeiro amor. Não adianta você estar fazendo a boa obra, não adianta você estar fazendo lá. Então, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mas não adianta nada disso tudo, ou seja, a igreja é incrível. Mas se você perdeu a chama do primeiro amor, de nada adianta. Né? Então, o meu convite hoje é realmente para que vocês entendam e possam voltar à chama do primeiro amor, sabe? Tantas pessoas que um dia já experimentaram a chama do primeiro amor, que realmente ainda estão na igreja, mas sabem que estão apagadas, que precisa voltar a isso. Quanto aquelas pessoas que já se afastaram da igreja e sabem que precisam voltar ao primeiro amor, a voltar a ter um relacionamento com Cristo. Então, meu convite fica aí. Né? Então, dobra o seu joelho, sabe? Paizinho querido, me perdoa e me arrependo daquilo, sabe? Tipo, me traz à memória aquilo que traz esperança.
Me lembra da onde me fez cair, para que eu possa voltar à chama do primeiro amor. Porque é isso que Jesus pede pra gente, né? A partir da carta de Éfeso. Só pra gente encerrar esse vídeo aqui, quero falar um testemunho rapidinho. Se você quiser ficar até o final, fica. Esses dias eu estava no meu trabalho, eu estava num momento onde eu estava conversando sobre Jesus no meu horário de almoço com alguns amigos. Só que nisso é um refeitório grande ali e tudo mais, e tinha uma pessoa que trabalha junto na escola, que a gente não é tão amigo, ela estava mais afastada, almoçando e tudo mais, e depois ela me procurou e falou assim, professor, eu achei tão legal como você estava falando de Jesus, porque eu aceitei Jesus faz 4 anos. E realmente a minha vida transformou, meu filho estava na droga, meu marido estava bebendo sempre, e hoje Jesus transformou. Então, ou seja, essa chama do primeiro amor que está no meu coração, ela começou a contaminar as outras pessoas à minha volta, né? Então, não somente os meus amigos que estão aqui, mas realmente as outras pessoas estão olhando aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, mas principalmente fazendo. Não é porque não adianta falar, mas realmente fazer e praticar aquilo que Jesus pediu para praticar. Mas por que tudo isso está acontecendo? Por causa da chama do primeiro amor, porque eu consegui resgatar isso, né? Então, meu convite fica aí para você resgatar a chama do primeiro amor. E espalhe a mensagem da salvação, espalhe a mensagem do evangelho. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like e se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Beijos, abraço e que Deus abençoe.